Olá, bom dia, bom dia. Estou passando aqui para deixar um texto da palavra nessa quarta-feira maravilhosa. E o texto que eu vou ler aqui para nós nesta manhã é um texto que o Senhor Jesus me deu hoje ao fazer a minha oração pela manhã. E ela está em Lucas 24, no versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia ia 2 discípulos pelo caminho da aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Então, a palavra de hoje é 2 discípulos no caminho de Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, que era a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que havia ressuscitado, ele se aproximou deles. E Jesus então se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados para que o não conhecessem. Entendeu? Aqueles 2 discípulos conversando entre si, mas os olhos deles estavam tão fechados que eles não reconheceram o Senhor Jesus já ressuscitado, né? E no versículo 17 diz assim: E ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus perguntando para ele, né? Para eles: Por que vós estáis tristes? E que palavra é essa que vocês estão falando? Jesus sondando, né, eles. Mas na verdade Jesus perguntava, mas Jesus já sabia, né? Jesus estava ali sondando o coração deles. E respondendo, versículo 18, e respondendo, cujo nome era Cleópatas, né, que era o nome de um deles, e disse-lhe: És tu, você, né, ele falando para Jesus, és tu, peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas do que estão se sucedendo, das coisas que estão acontecendo nestes dias? E ele lhes perguntou então: Quais? O que está acontecendo? Né? Perguntou para os discípulos: Quais coisas? O que está acontecendo? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão, foi profeta, foi poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes, que entregaram ele em condenação até a morte, os crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele, que fosse remir, né? E que fosse salvar a Israel. Mas agora, agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, os discípulos, né? Falando para ele. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, elas se maravilharam, né? As quais foram lá no túmulo de madrugada procurar o corpo de Jesus para poder ressuscitar, para poder enterrar, desculpa, né? Foram lá procurar o corpo de Jesus para poder enterrar. Mas aí o que aconteceu? Quando elas chegaram lá, elas não encontraram o corpo dele, né? E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto
uma visão de um anjo, né? A mulher que viu tinha visto a visão de um anjo que dizem que ele estava vivo. Na verdade, a visão aí do anjo que as mulheres teve era o próprio Senhor Jesus, né? Que já tinha ressuscitado e ele apareceu ali para elas, né? Dizendo, olha, Jesus não está mais aí. Jesus ressuscitou, né? E alguns dos que estavam conosco foram também ao sepulcro e não acharam. O túmulo estava vazio, né? E como as mulheres haviam dito, porém, ele não o viram. E ele lhe disse, é nécio e tardos de coração para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que se ia para mais longe. Jesus conversando ali com eles e disseram para eles, vem cá, mas já não era profetizado que tudo isso iria acontecer? Que Jesus iria morrer, iria ser crucificado, ele iria ser enterrado, iria ressuscitar ao terceiro dia? Então, se as mulheres foram lá e não encontraram o corpo de Jesus, e alguns, né, dos homens foram lá também e não encontraram o Senhor Jesus, então porque ele já ressuscitou. Aí eles chegaram, né, o determinado lugar que era a aldeia, para onde eles iam. E Jesus ali fez com que ia-se para mais longe. Aí aqueles profetas, né, aqueles discípulos, falaram para Jesus assim, entra conosco na aldeia, né, já é tarde, o dia já está quase amanhecendo, então não vá sozinho, né, vem conosco, entra na aldeia conosco. Aí, e o coração daqueles homens, eles ardiam quando o Senhor Jesus falava, né? Eles sentiam-se bem com a palavra de Jesus. Aí Jesus falou assim, tá, eu vou entrar com vocês então na aldeia. Jesus aceitou, né, o convite deles. Então, Jesus entrou ali na aldeia com eles. E o que aconteceu? E eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e então entra para ficar conosco. E Jesus entrou. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Né? Então eles foram para a mesa, comer o pão, foram participar, né, ali da ceia. E Jesus sentou com eles. Então, na hora ali que Jesus partiu o pão, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e os olhos, né, deles reconheceram. Então, na hora que os discípulos ali reconheceram que aquele que estava conversando com eles pelo caminho era o próprio Senhor Jesus, que estava ali com eles, né? O Jesus ressuscitado, o Jesus que eles criam, o Jesus que eles serviam, estavam sentados ali. Gente, meu corpo chega a arrepiar, que coisa gloriosa. Eles sentados ali à mesa, né? Partiram o pão. Na hora que Jesus partiu o pão e que deu o pão a eles, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que aqueles que estavam com ele era o próprio Senhor Jesus. Gente, que coisa gloriosa, né? Então, na hora ali que eles reconheceram que aquele era o próprio Senhor Jesus, o que aconteceu? Jesus desapareceu, né? Jesus desapareceu, deixando com ele ali o Espírito Santo para poder consolar. Imagina a alegria, gente, daqueles discípulos. Imagina a alegria daqueles que estavam ali com eles, de saber que o próprio Senhor Jesus partiu o pão
e deu ali a eles, estavam presentes com eles. Glória a Deus. Então, gente, essa é a palavra. Eu não tô querendo prolongar muito o vídeo, né? Para poder não ficar muito longo. Então, essa é a palavra de hoje. Jesus, ele morreu. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está entre nós, vivo, vivo. E nós temos que crer, né? Crer que o Senhor Jesus é um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que está conosco para nos guardar, para nos abençoar, para nos sustentar, para suprir todas as coisas para nós, para abrir as portas aonde nós necessitamos, ok? Um bom dia, fica com Deus e uma boa quarta-feira para todos nós.